Olá, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: as profecias falam, relatam muito bem, e eu acredito e aceito, de que tudo no fim virá à tona. E nós estamos chegando perto de uma grande mentira ser desmascarada. Mas vai doer em muitos corações. É porque uma paixão não correspondida, ela dói muito. Eu já passei por isso. Eu vou dizer uma coisa, não é brincadeira não. Eu fui adventista por 20 anos, né? Eu tenho citado sempre nos meus áudios. Fui obreiro 11 anos. Depois de 11 anos eu percebi que estava fazendo a coisa errada. E comecei a estudar e a descobrir que não era por ali o caminho. Eu fiquei apaixonado pela igreja adventista pelo fato do velho sábado. E na época eu não sabia que também esse sábado é uma baita de uma mentira. É uma sepultura aberta para quem vai nessa. E então prevaleci aí esses 20 anos nessa luta. Adventista do sétimo dia, uma das religiões mais conceituosas do mundo. Uma religião que se determina que está em todos os países. Assim ela se xinga, né? E não tinha por que não defender essa igreja com a própria vida. Eu era tão, não fanático, fanático é uma coisa, mas eu era devocionado porque para mim que eu estava fazendo as coisas para aquele a quem eu devo a minha vida, para quem eu devo me devocionar. E eu tinha certeza praticamente pelos estudos que fiz, que estava totalmente certo no que estava fazendo. Então eu era devocionado a essa igreja, assim como Luiz Gonçalves e outros. E assim me dedicava 100% a fazer os trabalhos da igreja sem me reclamar. E devido eu cobrar pureza das coisas, às vezes eu era odiado também por isso. Muitos irmãos me chamavam de santarrão, extremista, mas tudo bem, eu não me importava, porque eu só estava sendo zeloso pelas coisas do meu rei. Mas na realidade não era isso que o povo queria. Que uma cúpula dentro da igreja adventista, na realidade, eu estou falando aqui porque isso é fato, eu conheço ela como a palma da minha mão. Eles gostam de botar os outros debaixo dos pés dele, que as pessoas fiquem submissas a eles para fazer o que eles mandam. E eu nunca aceitei essas coisas. Se eu tenho que fazer alguma coisa para meu rei, eu tenho que ter liberdade para fazer. E eu não aceitava isso. Então, eu era de certa forma meio excluído do meio do povo. E eu não importava não, eu trabalhava separado, fundando o grupo, levando a mensagem, para mim que estava tudo certo. O tempo passou e fui muito judiado, muito escanzinzado, sem condição monetária. Era muito humilhado porque eu queria fazer o trabalho, não tinha condição, e eu ia à frente, eu ia pedir para quem tinha condição. Muitos irmãos entendiam a situação e davam a sua participação, me ajudavam. Eu ficava muito satisfeito com eles. Infelizmente eu não estava sabendo que todo o trabalho que eu estava fazendo, quem era realmente beneficiado eram os pastores. Porque essa instituição, tudo que ela faz é para os pastores. Eles dizem a grande família pastoral, para eles tudo, e para os irmãos nada. Isso, quando eu descobri isso, isso me deixou muito irritado. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu tirava 10%, eu não queria nem saber. Eu tirava 10% porque, além das pregações perversas deles, tinha também a minha convicção de que eu estava fazendo para benefício do meu próximo. Então eu não me atrevia a meter a mão nos dízimos, nem nada. Tudo que eu pegava, eu tinha o maior prazer em fazer com que essa igreja crescesse. Até o dia que Alruxa disse: chega de fazer o meu servo de idiota. E foi aí que ele começou a me mostrar as verdades que são realmente emeitiul no hebraico arcaico. Porque a palavra verdade ela está paganizada, emeitiul. E ele começou a me mostrar a partir do nome
Engraçado, cada adventista tem uma Bíblia na mão, e nessa Bíblia deles, feita aí pela a sociedade bíblica deles, ela tem, nos adicionais, ela tem um texto lá que diz que Jesus, a forma do hebraico Yeshua. Aí quando eu vi isso aí, eu comecei a ficar chateado, ó. Poxa vida, eu nunca tinha visto isso. E Yeshua é outro nome pagão, miserável, enganador, porque ele não vem do hebraico arcaico, do palio, ele vem do aramaico, o que eles chamam o hebraico moderno. Quando eu vi isso aí, olha, eu ainda sofri, eu passei 4 anos chamando esse nome Yeshua, até o dia que me chegou o verdadeiro hebraico palio, e nesse dia eu fiquei muito satisfeito, pois eu tenho certeza agora que não estou sendo mais enganado, porque eu vejo em alguns animais eles falando o nome do Altíssimo, que não fala o nome, fala a sigla. E aí o Terrilim, né, o Salmo diz que toda a natureza louva e exalta o Criador. Então aí eu cheguei à razão. Hoje eu estou convicto que o nome é Yahushua Holmer Hushihai, o nome do meu querido Salvador. O nome do pai dele, Yahurim. Aí lá no livro de Manial, o Mateus, na hora do sepultamento, ele clamou lá. Aí eles botaram Eli, Eli, lama sabachthani. Que conversa, é para não botar o nome verdadeiro. Yahurim, Yahurim, lama sabachthani. Foi esse o nome que Yahushua bradou lá no madeiro. E eles botaram Eli, Eli. Já no livro de Marcos, se não me engano, ele diz Eloi, Eloi. Que coisa, né? A sigla El é do deus cananeu Baal. Esse nome essa sigla que está aí no nome dos profetas, Ezequiel, Daniel, nada a ver, esses nomes tudo é paganizado. Vê que eles já tinham sido paganizados na Babilônia, e aí o grego latim foi e paganizou também. Então quando eu comecei a acordar para essas coisas que são verídicas, a letra J, que só veio existir no ano 1515, aí o criador dela é o Pedro Delamé. Se não tinha J, não tinha Jesus. E o Cristo, meu amigo, quando eu vim descobrir que o Cristo é criado aqui já no período europeu, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, onde diz: e seduz os que habitam sobre a terra. Que terra? Estados Unidos da América do Norte. Dizendo: façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta, mas sobreviveu. Aí quando eu fui chegar à conclusão de quem é essa ferida mortal, de onde vem ela e tudo, botar as datas, tudo, pronto, não tem mais por que seguir um movimento mentiroso desse. Então, queridos, a origem da Igreja Adventista, ela foi originada exatamente no período em que Filadélfia deixou 13 religiões, e daí vem o famoso Lutero com a Igreja Luterana. Essa igreja ela nasce exatamente dos 3 espíritos lá de Apocalipse 16, 13, aonde ele diz: vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. E ali tem exatamente, tem algo ali para ser divulgado. Tem que ter a sabedoria de Yahushua, dada por Yahushua, para poder saber do que se trata essas minuciosas palavras. Então, esse assunto ali está falando exatamente dos 3 estudos que formam padre, pastor e pai de santo. Esse estudo nasceu através de quem? Lutero. O homem que estudou a teologia, a filosofia, a psicologia e fundamentou o sistema protestante mentiroso em cima exatamente de um papado pior do que mentiroso ainda. Então essas mentiras, elas surgem de uma doutrina falsa que o Salvador Yahushua nunca deixou seus discípulos irem à escola dos rabinos, muito menos a escola de Lutero. Aí quando você se pergunta, mas Yahushua não fundamentou um grupo dos 12? E Lutero fundamentou o quê?
ele fundamentou exatamente 3 bases para o segmento pastoral. Tá? Engraçado que o profeta Yaushuyau, Isaías, lá no capítulo, se não me engano, 56, ele já se relata aos pastores, ele chama os pastores de cães. Eles nunca explicam isso aí, mas está lá, os cães mudos que não podem ladrar. E tem lá uma sentença para eles, e pior que ele termina o verso dizendo todos sem exceção. Por quê? Se eles se determinam que são seguidores de Yahushua, ou seja, seguidores de Jesus, de Yahushua ele não segue, eles não defendem a bandeira de Yahushua, eles defendem a bandeira de Jesus, do Cristo, do Espírito Santo, que é o espírito de demônio, do Deus, o Zeus, né, o mito, e assim por diante. O mundo deles é esse aí. Mas o mundo verdadeiro que vem do palio hebraico é exatamente os nomes verdadeiros. Yahushua Homer Hushihai, o nome do Filho. Yahulhin, o nome do Pai. Ruhulhin, o nome do que eles chamam de Espírito Santo. E assim consecutivamente. Isso é fato, gente. Quero dizer para vocês que o sistema dos 144 mil, ele não vem de dentro exatamente de uma criação apostólica, como o sistema católico fala. Ele vem exatamente do último período, que seria dos 12 discípulos. Como esses 12 se renderam a César de novo, né, através de Lutero, então o Criador usou Ellen White, e essa mulher foi realmente uma profetisa. Pode quem quiser falar mal de Ellen White, vai pagar o preço. Ela realmente foi usada pelo Criador. Ninguém falaria as coisas que essa mulher fala nas doutrinas que tem de reforma alimentar e outras aí. Ninguém fala com a sabedoria que ela fala, porque é inspirada. Embora os PhD da Igreja Adventista entraram no meio e bagunçaram tudo que ela fez. Eles tiraram os textos, e aí com a ganância deles de vender livro e amaneirar a doutrina, porque quando ela fala verdadeiramente nos livros, o peso é alto. Ela fala orientada por Yahushua, não por essas doutrinas pagãs. Mas aí eles pegaram e tiraram para poder facilitar. Eles estão tirando a cada dia, eles estão modificando os livros onde tem ela falando. E eu sou testemunha, porque eu venho acompanhando ranzinzamente no pé essa questão. Quem quiser duvidar, duvide, mas isso é mensagem para salvação. Quem for sincero, quem tiver seriedade no coração e quiser salvação, tem que observar o que nós estamos falando e pesquisa, não acredita de vez não, pesquisa, vai pesquisar para ver se nós estamos realmente falando a verdade. Eles têm paganizado os livros dela, eles dizem que aceita ela, isso é mentira, simplesmente é só para vender os seus livros, mas eles não respeitam a doutrina dada através dela por o Salvador. Em 1888, em Minneapolis, Minnesota, ela levou 2 jovens para fazer com que eles aceitassem a mensagem de justificação pela emuná, no popular chamado pela fé, e eles rejeitaram e extraditaram os 2 jovens, né? E mandaram ela para a Austrália. Depois ela se queixa num outro livro que ela não foi coordenada por Yahushua lá para a Austrália. E ela adoeceu, tudo. Então, logo depois ela saiu do sistema adventista. Ela tem uma citação em um livro, e esse é que não se acha mais. Ela disse que não ia andar com esses homens que estavam determinadamente andando contra a palavra inspirada do Criador, e se apartou do meio deles. Essa mulher foi uma sofredora.
ela sofreu a angústia de andar com maçons. Eu tenho fotos aqui antigos dela, cercada de maçons, eles tudo dando sinal de maçom. E eles dizem que eles eram os pioneiros. Hoje a maioria dos adventistas, coitados, aceita. Os pioneiros antigos. Conversa, essa igreja nunca teve um remanescente. Agora sim, está levantando. Desde o tempo de Ellen White, vem se levantando. Ela não é uma remanescente. Ellen White, ela está à parte do remanescente porque ela é profetisa. Ela vai receber o galardão de profetisa, tá? O remanescente é contado como 144 mil sacerdotes, tá? Semelhantes a Yahushua. Eles são um grupo especial para Yahushua, tá? Os comentários são maravilhosos, mas eles bagunçaram tudo. Eles tiraram a Emetiure, a verdade, e aplicaram suas mentiras no sistema. E as pessoas acreditam. A maioria estão embriagados com esse vinho de Babilônia, estão cambaleando. Mas nós estamos aqui trazendo a mensagem de salvação que Yahushua nos ordenou, porque nós estamos aqui para servir a Ele e não a homens. Esses homens que se compram e que se vendem, como disse Ellen White. Agora nós estamos vendo aí eles vendendo, se comprando e se vendendo. Por que eles estão tomando as credenciais desses pastores que o povo sincero gosta? Luiz Gonçalves é um homem venerado pelo povo, tá? Embora ele não fale as verdades necessárias, mas é um homem corajoso, um homem que fala muitas verdades. Samuel Ramos, esse outro também, que eles estão perseguindo. Por que eles estão tomando a credencial deles? É porque exatamente eles não aceitam que eles detonem esse sistema que é o pior de todo, que é o catolicismo, que domina o mundo. O Papa, o Papa não é um santo homem, como ele diz. Sim, santo porque santo vem de Satanás. Mas ele é exatamente o governo mundial. A palavra besta é governo, gente. Governo mundial. Ele manda no mundo todo. Então as pessoas estão embriagadas com essas doutrinas maléficas. E Yahushua Romeu Shihai seja com todos nós e nos ajude a andar a cada dia, porque o negócio não está bonito não, viu? Não está às mil maravilhas como as pessoas pensam. Então, a hora chegou e agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Apocalipse capítulo 17, versículo 16, deixa bem certo. Daqui por diante, pode se prepararem para ouvir o berro. Esse berro vai ser grande. Lá diz assim: os 10 chifres que viste e a besta. Olha aí, os 10 chifres é quem? As 10 Nações Unidas. E a besta é quem? O governo mundial, o Papa, semelhante aos 4 poderes mundiais anterior, Apocalipse 7, 2. Esses odiarão a meretriz. Quem é a meretriz? É exatamente o protestantismo luterano, em forma de protesto, como se fosse Yahushua, e não é. É o protestantismo luterano, Apocalipse 16, 13. Esses odiarão a meretriz, que é a mulher de Apocalipse 17, 4, 5. Comerão-lhe as carnes, quer dizer, tomarão todos os seus pertences, vão confiscar todos os bens do adventismo e também de todo o protestantismo. Vai ser confiscado. Comerão-lhe as carnes, tá? É brincadeira, a carne que eles estão falando aí é todo o sistema poderoso monetário que eles têm. Farão devastada, quer dizer, vai devastar, vai derrubar. E mais, ainda diz, e farão devastada e a lançarão no fogo. Que lança no fogo acontece o quê? Queima. Quer dizer, o Papa vai lançar o cristianismo em forma de quê? É norma, é lei. Todo mundo já é cristão aí no mundo das religiões. Todo mundo já é cristão. Mas não dá para o Papa. Ele quer acabar com esse protestantismo aí, luterano, e ele vai lançar o cristianismo. O Cristo, a imagem
Essa imagem já funciona, mas ele vai lançar ela. Está chegando a hora. Apocalipse 17, 16. Que Yahushua, Homer, Hushai seja com todos nós. Amém.